Bem, gente, continuando, fisiologia da nutrição, vamos ver um pouco agora sobre os mecanismos biomoleculares dos carboidratos, ou seja, como que o organismo armazena ou como ele aproveita a presença da glicose ingerida pelo indivíduo. Então aqui nós vamos ver na figura um polissacarídeo, ou seja, um polímero de glicose, que é denominado de amido ou glicogênio, e através da amilase, uma enzima, a enzima que faz a quebra desse glicogênio, que lá no intestino delgado vai transformar essa macromolécula em uma molécula menor, denominada de disacarídeo. Então, são três tipos de disacarídeos transformados. A maltose, que vai através da maltase se transformar em 2-glicose. A sacarose, através da sacarase, se transforma em uma molécula de glicose e uma de frutose. E a lactose, que através da enzima lactase se transforma em uma molécula de glicose mais uma galactose. E como que ocorre a absorção dessas moléculas menores? Então, nós vamos ter a glicose sendo transportada junto com o transporte ativo de soja pela microvelocidade, atravessa a célula e para entrar na circulação sanguínea, ela usa o cotransportador denominado de GLUT2. Já a frutose, ela entra pela microvelocidade de forma diferente, apesar do GLUT5, e ao entrar na célula e atravessar a sua parede interna, também usa o mesmo cotransportador, que seria o GLUT2. Então, tanto a glicose ou galactose frutose, na parede interna do enterócito, possui a GLUT2, que é transportada para a circulação sanguínea. Então, ele vai ser restrito, é claro que a gente sabe que essas moléculas sendo transformadas em disacarídeos, para que ela possa entrar pelas microvelocidades, é necessário que elas sejam degradadas em subunidades de glicogênio. Então, aqui novamente, vocês podem ver no desenho os transportadores dessas subunidades. O SGLT1, juntamente com o sódio, carrega a glicose e a galactose, sabendo-se que a frutose entra de forma diferente, através da GLUT5, mas possui o mesmo cotransportador na camada interna do enterócito, denominado de GLUT2. O glicogênio é a forma como o organismo armazena glicose. Então, nós vamos ter alguns órgãos importantes que utilizam-se desse glicogênio. O músculo, inclusive o coração, e ainda o cérebro. A glicose que não é utilizada, ela vai ser reservada no fígado, nos músculos e nos rins, sob a forma desse polissacarídeo. Aqui várias subunidades de glicose formando o glicogênio. Aqui nós temos um polímero de glicogênio transformados, cada um desses botãozinhos é uma subunidade de glicose e ela é quebrada na posição alfa 1,6 e alfa 1,4 da molécula de glicogênio. Após serem quebradas, elas se transformam em unidades menores e assim elas podem ser reaproveitadas pelo organismo. E como que ocorre essa degradação, gente? Essa degradação ela tem que transformar o glicogênio em glicose 1-fosfato. É feito principalmente por uma enzima denominada de fosforilase. Então, essa fosforilase quebra a molécula e retira uma glicose 1-fosfato, para que essa seja utilizada no organismo.
Nesse caso do glicogênio, nós também temos os distúrbios de armazenamento. Nós vamos ter o quê? Uma falta hereditária da fosforilase. Então, a fosforilase não vai conseguir degradar esse glicogênio que foi armazenado nos órgãos específicos, ou seja, no fígado, músculos e rins. Então, nós vamos ter aqui aonde uma alteração genética importante da fosforilase. Não ocorre a produção de fosforilase e, portanto, a glicogenólise não é disponibilizada para o organismo. Então, quais são os sintomas desse distúrbio? A hipoglicemia é o principal deles, onde ocorre a diminuição do açúcar no sangue, a fraqueza, sudorese, confusão e às vezes até convulsão e coma, se não for retificado essa glicose sanguínea. No caso das crianças, como ela é silenciosa no início, essa criança vai ter um crescimento insuficiente, um desenvolvimento motor normal alterado, não vai ser normal o desenvolvimento dessa criança, essa criança não vai se desenvolver suficientemente, além de outras características como infecções e ainda feridas na boca e nos intestinos. O indivíduo ele ainda vai ter fígado e rins aumentados, que vão ser gerados pelo excesso de glicose, de glicogênio nessas estruturas. Ainda as glicogenoses, elas vão poder causar outros tipos de distúrbios, como por exemplo processos inflamatórios como a gota, a artrite gotosa. Então as articulações vão aparecer processos inflamatórios. E nos rins vai aparecer os cálculos renais, que vão causar sérios distúrbios na homeostasia de todo o organismo. Como que é encontrado isso, gente? Através da biópsia do tecido hepático. Esse é o tipo de diagnóstico dessa doença. E também através de exames genéticos. No entanto, como é mais fácil fazer a biópsia do tecido hepático, da quantidade do aumento desse glicogênio, nós vamos ter um diagnóstico mais fácil de ser realizado. Como é tratado essas glicogenoses? Através da maizena, através do amido de milho. Então, o indivíduo ele vai ter que ingerir um amido cru de 4 a 6 horas durante todo o dia. Às vezes, durante a noite, é necessário um tubo no estômago, gente, para que essa solução glicosídica seja instalada no organismo. Porque à noite, como a gente dorme 8 horas, não podemos ter esse indivíduo toda hora comendo a maizena. Então, nesse caso, nós vamos impedir as baixas de concentração desse indivíduo, não só durante a noite, mas logo pela manhã. No outro vídeo, nós vamos estudar e nos aprofundar mais sobre as proteínas. Os carboidratos, eu vou colocar um link no AVA para vocês sobre carboidratos e exercício físico. No grupo, mais tarde, eu vou falar um pouco mais sobre esse artigo que eu vou colocar.